a música, trilha sonora BG para esse almoço, para esse converscote luxuoso. O Tribunal de Contas da União, a gente já falou isso aqui no Morning Show, decidiu liberar refeições com lagosta e vinho importado contratadas pelos STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Esse papo, Edgar, vamos lá, Paulinha. É novo, né? Desde maio que a gente ficou sabendo de um bonito cardápio. Você quer que eu faça uma leitura aqui? Um saboroso, cara. Bobó de camarão, camarão à baiana, medalhões de lagosta com molho de manteiga queimada, bacalhau a gomes de sá, frigideira de siri, moqueca capixaba à baiana, arroz de pato, vitela assada, codornas assadas ou carré de cordeiro e medalhão de filé. E vinhos premiados. Tudo em conta, né? Igual ao posterior a 2010. E premiados. 4 premiações internacionais pelo menos, e é isso que a festa da Sandra essa. A Sandra com certeza aprovaria. Estaria feliz nessa festa. Sandra, meu nome é Sandra. Bom, a licitação inicialmente era do quê? 1.134.000 e alguns outros reais, com um lance mínimo de R$463.319,30. Aí deu maior problema, várias pessoas acharam ultraje, né? Enfim. Por quê, né, gente? Porque o Brasil... O TCU achou em conta. Não tá podendo. Então, calma. Aí, o MP, o Ministério Público, entrou com uma ação, achando completamente descabido isso daí, né? E dizendo que o cardápio destoava com, abre aspas, a escassez e a simplicidade dos gêneros alimentícios acessíveis, ou nem isso, a grande parte da população brasileira que ainda sofre com a grave crise econômica que se abateu sobre o país há alguns anos. Agora, por essa motivação dessa ação, foi parar no Tribunal de Contas da União, que acabou liberando, dizendo que essa licitação pode ter, mas tem algumas limitações aí. Esse jantar maravilhoso na Babesco, que eu gostaria de estar sendo convidada, ele só pode acontecer quando ele for realizado para mais de 100 pessoas, sendo elas 2 de altas autoridades. Aí eu fiquei me perguntando, quem seriam as altas autoridades? Então vou dizer para vocês aqui: presidentes dos tribunais superiores, chefes de Estado ou de governo, vice-presidentes de outros países, vice-primeiros ministros, ministros de Estado, presidentes do Senado e da Câmara e governadores. E aí, galerinha, tudo bem? Tá um valor assim em conta? O que vocês acharam? 463.319 para um bom cardápio assim, chique, de um restaurante de vinhos importados, tá beleza? Quero saber, e aí, Adrilis? E precisa servir tudo isso? Quando as altas autoridades vêm, tem que ter mesmo um bom banquete? Tá de boa a gente pagar isso aí pra esses caras aí? Não, é relativo. Parece uma coisa populista, né? Não, a autoridade tem que ter seus regabofes, tem que ter exatamente um cerimonial mais parcimonioso em relação ao luxo e à ostentação, mas isso é uma cultura nefasta, mesquinha, tosca, provinciana que a gente tem. Existe um autismo endêmico, histórico das autoridades brasileiras, né? Um princípio de justiça abstrata, supra-real, e como já dizia bem, acho que Rousseau, aquele sujeito que diz amar a humanidade, mas despreza ou é indiferente ao próprio semelhante que está do lado. E os ministros, de alguma forma, são indiferentes a quem está do lado nesse sentido. Eles têm um rigor em relação à palavra da lei que solta criminosos, por exemplo, mas na hora de perceber esse tipo de coisa, de gasto público desnecessário, luxuoso, ostensivo, eles não estão nem aí, acham que é uma coisa que eles têm direito e acham que é uma coisa menor. Agora, só para fazer uma comparação, a título de estabelecer que a gente não está sendo exatamente populista, eu vou falar uma das coisas aqui. O ministro do STF tem direito a 3 salários mínimos, por exemplo, por 3 dias de viagem, diárias de hotéis que chegam a R$3.000, passagem de primeira classe, meu caro Edgar, que chegam a R$40 mil. Só em 2018, nosso querido Toffoli gastou R$60 mil em uma viagem para Veneza, para satisfazer os seus olhos. Caramba. Juízes do STF têm auxílio funeral, até para morrer, auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio escolar para cada filho. Alguém pode dizer, sim, eles têm escala maior do que um trabalhador brasileiro que tem alguma coisa nesse sentido também. Mas veja bem, na Suécia,
que tem um dos maiores IDHs do mundo. Os juízes do Supremo ou de qualquer instância não possuem nenhum auxílio salarial, extra salarial, nenhum. Não possuem carro, nem auxílio moradia, nem secretárias, nem assistente particular. Alguns deles vão para o trabalho, Edgar, de bicicleta ou de trem. Ontem, eu acho, meu caro Edgar, a gente viu o Congresso aprovar o fundão partidário, né, de 4 bilhões para manutenção da própria vida política deles. Dinheiro retirado da saúde, da educação, da infraestrutura do país. Ou seja, existe uma cultura de leniência com o gasto público para cima, para luxos. Eu acho que a função do poder público, como o próprio nome diz, é poder ajudar o público. Não poder ajudar a ostentar, a ficar ostentando os seus próprios bens, os seus próprios luxos. Entendeu? É simbólico. O Estado sustentar a regabof na Babeça não pode nada representar para o bolso brasileiro, nesse caso aqui. Mas é simbólico do paradoxo que esse STF vive, entendeu? A mensagem que isso passa, né? Exato. Você falou duas coisas, a gente está falando aqui dessas regalias todas, né? Além do salário ser um ótimo salário de um juiz, de um magistrado, ele tem todas essas regalias, né? Pagas, quer dizer, não é que ele tira desse salário, é como luxo mesmo. Tudo bem, algumas coisas fazem sentido, fazem parte dos protocolos ali, do cargo e tal, mas é muita coisa. Essa questão que a gente traz junto na discussão que você trouxe do fundo partidário é um absurdo. A mensagem que passa para a sociedade é de que, assim, é um deboche descabido no momento em que se busca sanear as contas públicas, desinchar o Estado. Aí vem essa história, eles defendem essa história, vai ver se eles querem mexer ali no organograma dos partidos políticos, fazer a reforma, a tão esperada reforma política. Não quer, eles estão legislando ali em causa própria. Agora, quem que deveria regular isso? Quem é que deveria botar um limite em tudo isso? Teria que ser feita uma reforma política de alguma forma, no mínimo. Quem que vai aprovar a reforma política? E tem que fazer uma reforma cultural no espírito das autoridades públicas que eventualmente não querem reformar nada. Eles não fazem andar nada. Não, e um sistema de justiça, Edgar, tem que ser justo. Assim, justo no sentido assim, lato da palavra. Você é austero, você tem que transmitir confiança e austeridade. Se você não transmite isso para o público fala lá, eles são simplesmente autoridades que estão nadando em dinheiro público e não fazem nada por nós em contrapartida. É um negócio catastrófico.